Boa tarde, Milena. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Então, o Mais Saúde hoje começa como sendo uma resposta carinhosa aos nossos seguidores que escolheram o tema de hoje. A gente deixou, uma votação aberta para vocês escolherem e vocês votaram em hipertensão arterial sistêmica. A gente já tem aí uma equipe nas ruas conversando com o pessoal para saber quais as dúvidas de vocês e respondê-las. Fiquem ligados com a gente. Olá, bom dia! Estamos aqui gravando mais uma edição do Mais Saúde para você. E com certeza você já deve conhecer alguém que tem hipertensão, não é verdade? Por isso nós estamos aqui na rua e vamos entrevistar algumas pessoas para tirar algumas dúvidas que também pode ser a sua. Vem com a gente! E a gente segue aqui na busca por mais questionamentos sobre a hipertensão, porque a nossa missão é tirar todas as suas dúvidas. Então, vem comigo, vamos atrás de mais pessoas. Senhora, bom dia! Tudo bem? Nós somos do programa Mais Saúde, estamos coletando perguntas, questionamentos sobre a hipertensão. A senhora, por acaso, conheceria alguma pessoa hipertensa, algum parente? Teria alguma dúvida para as nossas médicas lá no estúdio? Eu tenho uma dúvida, realmente. Inclusive, eu tô grávida e eu tenho hipertensão há muitos anos. Eu não sei se isso tem algum risco para minha gravidez ou não. Interessante, né, doutoras? E aí, doutoras? Boa tarde, Sara, Cecília e todos os nossos telespectadores do Mais Saúde. Bom, Sara, hipertensão crônica, ou seja, aquela que antecede a gravidez, apesar de pouco prevalente, uma vez confirmada na gravidez, a gestante deve ser rapidamente avaliada para a possibilidade de hipertensão secundária e lesões em órgão-alvo, como cardiomegalia ou até uma insuficiência renal. Ainda, a gente sabe que mais de 50% das mulheres com hipertensão grave desenvolverão pré-eclâmpsia superajuntada, condição muito associada a efeitos nocivos maternos e fetais. Apesar disso, o tratamento de grávidas com hipertensão crônica leve não é recomendado, pois não melhora o prognóstico materno nem o perinatal. Assim, o tratamento com hipotensor, Sara, só deve ser feito em grávidas com hipertensão crônica grave. E aqui eu estou falando de uma hipertensão arterial maior ou igual a 16/10 milímetros de mercúrio. E aqui sim, a gente está visando o benefício materno. Portanto, Sara, o ideal é que você faça um bom acompanhamento de pré-natal junto à sua ginecologista para acompanhar qualquer problema que venha te acontecer. Então, nós temos mais uma pergunta também muito boa para vocês. Estamos aqui com a Ana Luísa e ela vai perguntar. Pode perguntar, Ana Luísa. Então, é o seguinte. Meu marido já faz uns 2 anos que ele foi diagnosticado com hipertensão, mas também ele recusa se tratar porque diz que não sente nada. Até aí, tudo bem. Mas, ultimamente, ele está tendo dificuldade na relação sexo, você me entende? E eu morro de falar que é capaz dessa hipertensão, mas ele disse que não é. Aí eu queria saber com as médicas se realmente tem alguma relação e se realmente foi, se ele se recusar a se tratar. Sinceramente, viu? Eu vou começar a pensar no divórcio. E aí, doutora, como podemos ajudá-los? Calma, Ana. Veja, existem investigações epidemiológicas e clínicas que sugerem que muitos pacientes com disfunção erétil mantêm condições clínicas adversas e fatores relacionados também ao estilo de vida, como, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças da próstata, condição de obesidade, tabagismo atual e inatividade física, que potencialmente comprometem a função erétil. É válido salientar, Ana, que os pacientes com fatores de risco identificáveis para disfunção erétil provavelmente já sofrem de disfunção sexual atualmente ou irão eventualmente desenvolvê-la em algum momento. O rastreio clínico de tais pacientes, baseado em tais indicações, é vantajoso ao permitir possibilidades de diagnosticar e tratar esta disfunção. Importante destacar que algumas classes de medicamentos antihipertensivos podem contribuir na disfunção erétil, como os diuréticos tiazídicos e os antagonistas beta-adrenérgicos. Sendo assim, importante, Ana, avise ao cardiologista dessa queixa na hora da prescrição do medicamento. Ana, ainda a respeito do tratamento, a primeira abordagem com seu esposo deve ser intervenção educacional, com explicações sobre os processos psicológicos e fisiológicos envolvidos na resposta sexual, juntamente com o controle dos distúrbios endócrinos e metabólicos. Entenda
que é uma situação muito difícil para ele. E olha, a gente tem algumas medicações orais que apresentam uma ótima resposta no tratamento da disfunção erétil. Eu vou até citar um para você, Tadalafila. Antes de tudo, procure um médico. Esse problema tem jeito. Essa resposta foi muito concreta, doutoras, mas a gente segue na busca por sanar as dúvidas dos nossos telespectadores e por isso nós encontramos aqui a Manu. Olá, Manu, tudo bem? Tudo bom. Você tem alguma dúvida para as nossas médicas do estúdio sobre hipertensão? Conta pra gente. Eu tenho. A minha mãe, ela foi recentemente diagnosticada com hipertensão, só que o médico não pediu nenhum exame de imagem. Eu achei estranho. Será que realmente precisa? E aí, doutoras, será que ela precisa desse exame de imagem? Oi, Emanuela. No diagnóstico de hipertensão arterial, não se faz necessário exame de imagem. Veja, a radiologia convencional, ela tem pouca aplicação na avaliação da hipertensão arterial sistêmica, porque os achados de imagem têm ocorrência esporádica. Os mais frequentes são identificados na radiografia de tórax, nas quais a gente pode observar repercussão cardíaca de longo prazo dos efeitos do aumento da pressão arterial. Já na hipertensão arterial secundária, a tomografia computadorizada helicoidal é usada na avaliação das causas e no segmento, principalmente na investigação das causas de origem adrenal e vasculares, com o uso das técnicas de angiotomografia. Eu ressalto que essa angiotomografia ela é utilizada na hipertensão arterial, principalmente para o estudo vascular renal, na pesquisa de hipertensão secundária de causa renovascular. Muito boa essa sua resposta, doutora. E nós estamos aqui na rua, vamos procurar mais pessoas para fazer perguntas e trazer para você, telespectador. Então vamos procurar alguém aqui. Oi, moça, tudo bem? Olá, tudo bem? Então nós somos do programa Mais Saúde. Sim. E estamos aqui coletando perguntas das pessoas que passam aqui na rua e queremos saber se você tem alguma dúvida ou conhece algum caso, algum parente, algum amigo que tem hipertensão e queira mandar alguma pergunta para as nossas doutoras lá no estúdio. Certo. Na verdade tenho, viu? Tem muitas pessoas na minha família que têm pressão alta. Inclusive eu queria saber como tratar para não ter, se é que eu já não tenho, né? Então assim, a minha vizinha disse, não, você pode ir para o postinho aqui perto. Mas eu não sei se tem que ir para um cardiologista e no momento não tenho condição de pagar um cardiologista. Eu queria saber se eu for no postinho vai resolver. Interessante. E aí, doutora? Olá, Jennifer, que excelente pergunta. Veja, o Ministério da Saúde recomenda que as ações para o manejo adequado da hipertensão devem estar sustentadas em 3 eixos. A vigilância da hipertensão com suas comorbidades e determinantes, a integralidade do cuidado e a promoção da saúde. Tanto que para isso existe até uma portaria, o número é a 483 do ano de 2014. Essa portaria objetiva organizar as linhas do cuidado e atender as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Aqui eu estou incluindo a hipertensão, tá bom? De maneira que a atenção básica, ela assume um papel fundamental, sendo a coordenadora desse cuidado, garantindo o acesso à promoção da saúde, a prevenção dos riscos, complicações, diagnósticos, tratamentos e até cuidados paliativos. Logo, é importante que a estratégia de saúde da família participe enquanto equipe no sentido de fomentar ações educativas em relação à mudança do estilo de vida, fatores de risco e produção de material educativo, como também treinamento de profissionais e encaminhamento a outros profissionais quando for necessário, ações assistenciais, individuais e em grupo, na participação em projetos de pesquisa e também no gerenciamento. Compreenda, Jennifer, que é a partir da atenção primária que se pode intervir a partir da promoção, prevenção, tratamento e acompanhamento dos casos. E quando isso acontece, a gente consegue o quê? A gente consegue evitar agravos e consequências dos níveis pressóricos descompensados, de modo a não apenas melhorar a qualidade de vida do usuário, mas também reduzir riscos para doenças cardiovasculares. E a gente vai ver isso de forma prática também na diminuição de internações, mortes, além da diminuição de custos para o nosso país. Portanto, Jennifer, é importante a gente também lembrar
que os médicos de família e comunidade são capacitados para identificar, controlar e prevenir a hipertensão, além de evitar as fatídicas complicações. Assim, respondendo melhor a tua pergunta, seria muito interessante que você procurasse sim o atendimento na unidade de saúde do seu bairro, para que tenha lá a integralidade desse cuidado. Então, a gente está aqui agora com Luana e a Luana tem uma pergunta muito interessante para fazer às nossas queridas médicas do estúdio. Então, eu soube que meu vizinho foi diagnosticado recentemente com hipertensão e parece que o médico do posto disse que o ronco dele tinha relação com a hipertensão. Eu queria saber o que tem a ver, porque meu marido ronca também. Muito interessante essa pergunta. E aí, doutora, o que é que você diz pra gente desse assunto? Legal, Cécia. Então, para responder essa pergunta, eu vou falar primeiro sobre a apneia obstrutiva do sono, uma condição muito prevalente na população que ainda é subdiagnosticada, o que significa que grande parte das pessoas que são acometidas por ela não fazem ideia de que possuem essa condição. O ronco é um dos principais sintomas da apneia do sono e, apesar de não ser um sintoma que diagnostica, é muito difícil encontrar um paciente com apneia do sono que não ronca. Além do ronco, esse paciente pode acordar diversas vezes durante a noite, com sensação de estar sufocando, despertar cansado, com cefaleia, boca seca, além de outros sintomas. Os fatores de risco são semelhantes ao da hipertensão arterial sistêmica: obesidade, sedentarismo, idade. E aí, qual a relação que a gente encontra entre a apneia do sono e hipertensão? A apneia do sono se caracteriza por um colapso das vias aéreas durante a inspiração, durante o sono, né? Levando uma queda da saturação arterial de oxigênio, que gera ativação persistente do sistema simpático, alterando o metabolismo do sódio e da água, contribuindo assim com a elevação da pressão arterial. Atualmente, a gente já tem dados suficientes na literatura para considerar a hipertensão arterial sistêmica secundária à síndrome obstrutiva do sono. Por isso, alguns pacientes utilizam 3, 4 remédios para hipertensão, fazem o uso correto e não conseguem controlar seus níveis pressóricos. E aí, com a presença desses sintomas, cabe a investigação para detectar uma possível apneia do sono. Um ótimo exame para detectar essa condição é a polissonografia. E o tratamento padrão ouro para a síndrome obstrutiva do sono consiste no uso do CPAP, um aparelho que deve ser utilizado durante toda a vida do paciente durante o sono, que vai cessar todos os sintomas apresentados. Pode falar ao seu vizinho aí para procurar um pneumologista, Luana. Afinal, queremos vocês com mais saúde. E na continuidade do nosso programa, para a melhor saúde das pessoas, nós estamos aqui buscando mais uma pessoa para sanar todas as suas dúvidas, porque essa é a nossa missão. Olá, minha amiga, tudo bem? Oi, tudo bem? Nós somos do programa Mais Saúde e queremos coletar informações e perguntas sobre a hipertensão. Você tem algum caso de hipertensão, algum parente, ou que você gostaria de perguntar às nossas médicas do estúdio? Tenho sim. É o meu caso. Eu me chamo Rosa, tenho 35 anos. Há mais ou menos uns 2 anos eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E essa dor, ela subia aqui, sabe? Pela minha nuca, irradiava pela minha nuca. E eu vi que estava associado com quando eu tinha algumas crises de estresse ou quando eu não dormia bem. Então, e também na minha família, eu acho que isso é importante falar, eu tenho pai, tenho mãe e irmãos hipertensos. E aí eu disse, não, vou procurar um cardiologista, né, para ver se eu tô com algum problema. E fui diagnosticada com hipertensão. Desde então, eu tenho muito medo de ter ou um infarto ou de ter um AVC por conta dessa hipertensão. Eu corro algum risco, doutora? Oi, Rosa. Antes de responder a tua pergunta, é importante frisar que a hipertensão arterial sistêmica é geralmente uma condição silenciosa, ou seja, ela não costuma provocar sintomas. A gente precisa saber um pouco sobre o teu estilo de vida, teus hábitos e seus costumes. O fato de você ter parentes de primeiro grau hipertensos é um fator importante a ser considerado e quando somado a fatores de risco, como sedentarismo, tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, de sódio e gordura em excesso, estresse, doenças como diabetes, esse risco pode se tornar ainda maior. Uma forma objetiva e direta de falar qual o seu risco cardiovascular hoje seria através dessa tabela, que vai mostrar aqui, ó, aparecer para vocês. Sabendo quanto está a sua pressão, eu faço associação com outros fatores de risco, outros dados importantes que me dizem se você tem baixo, moderado ou alto risco de ter um dano maior à sua saúde, certo? Veja bem, o coração e o cérebro são alguns dos órgãos que mais sofrem
com o aumento da pressão arterial, pois pode ocorrer lesão dos vasos sanguíneos, que quando associado aos fatores de risco, pode gerar placas de gordura, trombos no interior desses vasos, impedindo a passagem de sangue. E quando isso acontece, você tem sim um risco aumentado de ter um infarto ou um AVC, a depender do local em que houve a falha no suprimento de sangue, que neste caso será no coração ou no cérebro, né? Por isso, a melhora do estilo de vida é tão importante na prevenção e no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Espero ter esclarecido sua dúvida. Seguimos aqui coletando mais questionamentos para sanar as suas dúvidas. Estamos aqui com a Isabela e ela quer perguntar para vocês, doutoras. Faça a sua pergunta, Isabela. Então, minha avó, ela é hipertensa, mas ela sempre foi controlada, sabe? E recentemente ela foi internada por causa de hipertensão e o médico disse que foi por causa do rim. Mas assim, eu não entendi como foi que o rim foi desestabilizar o coração da minha avó. E aí, doutoras? Oi, Isabela, ótima pergunta. O caso da sua avó pode ter se tratado de uma hipertensão renovascular. A paciente tem um perfil de hipertensão controlada que foi abruptamente descompensada. A forma mais comum de hipertensão é a primária, mas uma das causas da hipertensão secundária seria a hipertensão renovascular. E aí, só explicando um pouquinho para vocês sobre isso. A hipertensão essencial, ou seja, a hipertensão primária, é aquela que surge sem uma causa esclarecida, enquanto que a hipertensão secundária ocorre devido a uma doença identificável, como a insuficiência renal e a apneia do sono, que a gente já discutiu hoje. E aí, voltando, a hipertensão renovascular, em sua maioria, advém da estenose da artéria renal devido à aterosclerose, e isso corresponde a 70% dos casos. Em resumo, ocorre uma obstrução da artéria que irriga o rim, e a partir disso, o nosso rim entende que tem pouco sangue e ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. De forma geral, esse sistema controla a quantidade de água no nosso corpo. E aí, quando se ativado, devido à baixa perfusão renal, gera uma produção de renina que forma a angiotensina 2, estimulando o hormônio antidiurético a reter sódio. E aí, se a gente retém sódio, consequentemente a gente retém água. Assim, com o sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado, maior será a nossa volemia, cabendo ao rim normal manter o estado volêmico. Assim, na fase inicial da hipertensão renovascular, a pressão arterial vai elevar imediatamente pelos altos níveis de renina. Aqui a gente tem, vai aparecer para vocês, um quadro com os indícios da hipertensão renovascular. Suspeita-se de hipertensão renovascular quando há uma hipertensão grave súbita antes dos 30 ou depois dos 55 anos. Outros achados muito suspeitos são a presença de sopro sistólico diastólico em epigástrio e retinopatia hipertensiva em estágio 3 ou 4. E aí temos outros indícios clínicos, vocês podem conferir aí com calma. Mas o diagnóstico só é estabelecido se houver melhora da pressão arterial após a correção da estenose na artéria renal, caracterizando um diagnóstico retrospectivo. Para o tratamento, é importante que haja controle da pressão arterial e preservação da função renal, podendo ser clínico, que pode ser feito com inibidores da ECA, bloqueadores de receptores da angiotensina e bloqueador canal de cálcio. Através da angioplastia renal percutânea ou cirurgia de derivação renovascular, dependendo do quadro e da resposta do paciente. Chegamos ao fim de um programa Mais Saúde Opa, de hoje. Mari, rapidinho. Sim. Oi, Céci. A gente tem mais um telespectador? Temos mais um telespectador para a gente responder aí as dúvidas. Vamos trazer ele aí para a gente. Nós estamos finalizando o nosso programa, mas ainda dá tempo para mais uma pergunta. Mais uma pergunta para sanar as suas dúvidas. Conte conosco sempre. Vem comigo. Senhora. Senhora, é verdade que a senhora tomou um remédio de hipertensão sem ter o diagnóstico? Senhora, volte aqui, senhora. É isso, pessoal. Gente, Isso acontece. Trabalhar com a equipe chefe é assim mesmo. Estamos encerrando aqui agora o programa Mais Saúde.